Aleluia, glória a Deus. A palavra de hoje para a meditação nos nossos corações se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 2. Desça até a casa onde fazes potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Glória a Deus. Jeremias estava passando por um momento difícil onde ele não estava entendendo o que estava acontecendo, pois ele já estava levando a palavra para o povo e o povo não queria receber a palavra que era enviada. E ele começou a se preocupar com o que iria acontecer com aquelas pessoas. E o Senhor, olhando para Jeremias e vendo o coração de Jeremias, falou com ele: Jeremias, desça até a casa onde fazes potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Por que que o Senhor não falou logo com Jeremias direto a mensagem que ele queria falar? Ele falou para Jeremias descer. Olhando para a lógica, quando você quer falar algo para uma pessoa, se você está já falando com a pessoa, você não pede para a pessoa ir para outro lugar para poder falar com a pessoa, você fala. Mas aqui o Senhor pede para Jeremias: Jeremias, desça, vai, porque é lá, Jeremias. É lá que eu vou te dar a minha mensagem. O que eu entendo e quero passar para vocês é que não é em qualquer lugar que o Senhor revela o oculto, aquilo que Ele quer falar para nós. Dependendo do lugar que você está, o Senhor não fala. Dependendo do lugar que você está, o Senhor pede para que você saia. Saia, e depois que você sai do lugar, Ele te revela aquilo que é para ser revelado. Ele te fala o que é para ser falado. E assim aconteceu com Jeremias. Jeremias não questionou o Senhor. Ele foi. Quando ele chegou, ele viu o oleiro trabalhando. Ele amassava o barro e fazia de novo. Ele amassava e fazia de novo. E o Senhor, no versículo 6, diz assim: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o olheiro faz com barro? Agora Jeremias começou a entender. Porque tem coisas que não é só falar que você entende. Tem coisas que você e eu precisamos ver com nossos próprios olhos, para que nós entendemos aquilo que o Senhor falou e está falando para nós. O Senhor podia muito bem somente falar: Jeremias, aqui estou eu e aqui eu te falo. Mas Jeremias precisou sair do lugar. Jeremias precisou ver com os próprios olhos o oleiro trabalhando. Assim é na minha e na tua vida. Tem situações que Deus permite eu e você ver aquilo que Ele está vendo, para que eu e você entenda o que Ele quer falar conosco. Agora Jeremias começou a entender que o povo de Israel não era um problemão para Deus, porque não existe problemão para Deus. Tudo está sobre as mãos de Deus, no comando de Deus. E Jeremias, olhando para aquela situação, achava impossível a solução. Mas quando ele ouve a voz de Deus e vai no lugar onde Deus enviou, ele entende a mensagem, porque agora Jeremias saiu do lugar. Jeremias observou o que Deus queria mostrar e Jeremias ouviu a voz de Deus. Muitas das vezes você não entende o que está acontecendo na sua vida porque você não quer sair do lugar. Outras vezes eu e você não entendemos o que está acontecendo porque nós não observamos o ambiente, o lugar onde nós estamos. Por isso, eu e você não conseguem ouvir e entender aquilo que Deus tem para mim e para você. Minha amada,
Minha querida irmã, eu deixo o convite esta manhã para você. Observe o lugar onde você está. Observe o que está acontecendo. Será que você e eu conseguimos ouvir a voz de Deus para que nós possamos sair do lugar onde nós estamos e entender os projetos de Deus na nossa vida? Confia no Senhor, porque muitas das vezes pensamos que as pedras estão sendo tiradas e não conseguimos ver que as pedras estão sendo colocadas. Tem caminho que você pensa que as pessoas estão limpando para você passar, para você chegar, e você não vê que é pedra que está sendo colocada para te atrapalhar o teu crescimento. E o Senhor vê todas essas pedras, mas como você não vê, muitas das vezes ele permite e ele pede: sai do lugar, observa a situação e eu falarei com você. E esta manhã o Senhor fala comigo e contigo. Observa a situação e ouve a voz de Deus. E se preciso for, saia do seu lugar para as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Quando eu e você saímos de lugar que não é para nós estarmos, quando eu e você vemos aquilo que o Senhor quer que nós vemos, a nossa vida começa a mudar. Tudo começa a dar certo. As portas começam a se abrir. Sabe por quê? Porque agora eu tenho uma nova visão. Eu consigo ver aquilo que eu não via antes. E eu consigo ouvir o que eu não conseguia ouvir antes, que é a voz, a direção de Deus sobre a minha vida. Bom dia.